Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, André. Muitas novidades hoje, né? Muitas. Vamos conferir? O plenário aprova medida provisória de apoio emergencial a imigrantes. Uma entrevista sobre as dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças raras. E um projeto que pretende transformar multa de trânsito leve ou média em advertência. O Senado Notícias Revista começa agora. Os senadores aprovaram essa semana em plenário a medida provisória que prevê ações de assistência emergencial para migrantes e imigrantes em situação de vulnerabilidade. A edição da MP foi motivada pela crescente imigração de venezuelanos, mas suas regras podem ser aplicadas também a outras situações, como o fluxo de haitianos para o Acre. Já o estado de Roraima recebe desde 2016 parte dos venezuelanos que saem de seu país por causa da crise econômica. Acompanhe os detalhes na reportagem de Karine Beluso. Apesar de algumas críticas ao governo, os senadores aprovaram a medida provisória que prevê ações de assistência emergencial para imigrantes em situação de vulnerabilidade. A MP foi editada para atender principalmente venezuelanos que têm entrado no Brasil pelo estado de Roraima, para escapar de uma crise humanitária no país vizinho. Eles precisam também de atendimento na rede pública de saúde, que está absolutamente sobrecarregada. Nós temos também nas escolas públicas do nosso estado todo uma demanda crescente em torno de 600 novas matrículas. Nós temos a crescente criminalidade em nosso estado decorrente de toda essa problemática que é grave, que é séria e que o governo de Roraima não pode assumir, o povo de Roraima não pode assumir esta situação sozinho. Mas o plenário foi contra um trecho do texto incluído pela Câmara dos Deputados, que a maioria considerou inconstitucional: o estabelecimento de cotas de imigrantes entre os estados. Esse dispositivo, o parágrafo 5º do artigo 5º, é flagrantemente inconstitucional e viola um dos princípios elementares do texto da Constituição da República, que é o princípio que é o direito do ir e vir, de livre circulação. Alguns pontos que serão analisados pelo governo federal, porque eventualmente poderá ter algum tipo de veto, tendo em vista outros mecanismos que foram colocados dentro da medida provisória, sem ser na medida provisória original. Em seguida, os senadores aprovaram o texto principal do projeto que altera o Código Tributário Nacional para autorizar a Fazenda Pública a divulgar os nomes de pessoas favorecidas por renúncia fiscal. Neste ano, o governo federal deve deixar de arrecadar mais de 280 bilhões de reais em isenções. Parece importante alterar a redação do futuro dispositivo para que seja autorizada a divulgação de informação apenas de incentivos ou benefícios fiscais de natureza setorial, cujos beneficiários sejam pessoas jurídicas. A carga tributária de uma pessoa, uma família, até 2 salários mínimos, sabe quanto é que é? 48% do salário. Aí vai diminuindo, de 5 a 10 salários mínimos, 31,8%. E vai. Um grande empresário que recebe 300 mil a título de lucros e dividendos paga zero. Mas não foi possível colocar em votação as emendas destacadas para serem analisadas separadamente. Não havendo número regimental, declaro encerrada a presente sessão. A medida provisória de apoio emergencial a imigrantes segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Eni, em caso de doença, renúncia, cassação ou se o senador for assumir outro cargo, ele deve ser substituído pelo seu suplente, não é isso? Isso mesmo, André. Vamos saber mais sobre os suplentes no nosso quadro Dica Legislativa. De 4 em 4 anos, a gente tem que votar para escolher um senador. Até aí, ok. Mas o que muita gente não sabe é que cada vez que a gente escolhe um senador, nós elegemos junto com ele 2 suplentes. Tá todo mundo ali, junto na mesma chapa. E eles são sempre identificados nos materiais de campanha do senador. Encontra-se na casa o senhor Manuel Antônio Rodrigues Palma, segundo suplente do senador Blairo Maggi, da representação do estado de Mato Grosso.
convocado em virtude de licença do primeiro suplente, senador Cidinho Santos. A palavra suplente significa aquele que supre o outro. Aqui no Senado, ele nada mais é do que um substituto do senador. Às vezes, o senador precisa se afastar por algum motivo, como doença, renúncia, cassação ou mesmo para assumir um cargo, como o de ministro. E é aí que entra o suplente. Ele é uma espécie de vice-senador. Senador Elber, como presidente dessa casa, eu tenho que fazer aqui um registro que Vossa Excelência passou aqui 120 dias e parece que nós só convivemos aqui 5 dias. Pela gentileza, pela forma educada, pela dedicação que Vossa Excelência teve aqui a esse plenário. Se por acaso o cargo de senador ficar vago e não houver suplente, aí tem que observar quanto tempo falta para o término do mandato. Se faltar mais de 15 meses, a Constituição determina outra eleição para preencher a vaga. Assumi em 22 de novembro do ano passado, apostando na vontade de dar uma contribuição ao Brasil e ao meu querido Sergipe. E só lembrando, não é qualquer um que pode ser suplente. Assim como os senadores, eles precisam ter idade mínima de 35 anos, ser ficha limpa e estar filiado a algum partido político. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara. A falta de informação e a dificuldade de acesso ao diagnóstico correto são os maiores obstáculos a serem superados pelos pacientes. Veja na reportagem de Soraya Mendanha. Maria Clara possui distrofia muscular, uma doença rara na qual os músculos enfraquecem progressivamente. Ela relata as dificuldades para o tratamento da doença. Nós necessitamos de cardiologista, psicólogo, nutricionista, ortopedista e uma série de especialistas, fonoaudiologia e uma série de especialistas que infelizmente, você não dispõe, principalmente no que se refere à questão de reabilitação. Há uma carência muito grande de centros de reabilitação no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, doença rara é aquela que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Estima-se que no Brasil, 13 milhões de pessoas sofrem com esse tipo de doença. E o assunto foi discutido aqui, durante o 10º Fórum Nacional sobre Políticas de Saúde no Brasil. Esse encontro aqui é extremamente importante para poder se abrir uma luz para as famílias que têm crianças com doenças raras. O fórum vem para fortalecer a ideia de que temos que ter um espaço legítimo para que podemos ter uma atenção muito especial. Até mesmo que doenças raras possam não ser tão comercial, mas ela faz parte de uma relação humana e onde nós temos que garantir a cidadania. A deputada Mara Gabrilli pediu qualidade de vida para os cidadãos que possuem essas doenças. As pessoas, enquanto estão com a doença, elas têm que ter qualidade de vida, né? Então, assim, tem muito trabalho a fazer e não é só na área de saúde, né? Para as pessoas poderem estar bem, a gente tem que pensar na educação, tem que pensar na infraestrutura das cidades, tem que pensar na cultura, tem que pensar em um monte de coisa para que essas pessoas tenham pelo menos uma tentativa de vida plena. Este médico oncologista lida com cânceres raros, aqueles com baixa incidência na população em geral. Ele relatou as dificuldades para o diagnóstico e defendeu o incentivo às pesquisas. O governo estimular, dar dinheiro mesmo para fazer pesquisas relacionadas aos cânceres raros, universidades, em grandes centros de referências oncológicas, junto até com a indústria farmacêutica. Acho que a gente pode estimular a pesquisa através desses aspectos que eu falei. A gente tem uma falha na saúde pública, né? Então, o acesso ao paciente ao diagnóstico. Então, hoje, um paciente portador
portador de uma doença rara ou um câncer raro demora muito a ser diagnosticado. E tempo é vida, né, quando a gente fala em câncer. A representante do Ministério da Saúde disse que o órgão tem dado atenção ao tema. O Ministério da Saúde volta os seus olhares, sim, tá, para a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, basicamente na questão do diagnóstico, né? Pois os pacientes correm por toda a rede, fazendo exames desnecessários, tratamentos ineficazes, tá? O Ministério da Saúde tem essa consciência e para isso que ele vem trabalhando. Acho que é através dessas discussões que nós vamos ganhando espaço, mostrando que somos raros, mas não somos invisíveis. E para saber mais sobre essas doenças raras, eu conversei com a médica geneticista Maria Tereza Rosa. Doutora Maria Tereza, o que são as doenças raras? Doenças raras, esse termo é baseado na prevalência dessas doenças, que é em torno de 65 por 100 mil habitantes, né? 100 mil indivíduos, né, da população. Ou seja, uma prevalência em torno de 1,3 para 2 mil indivíduos. Quais são os tipos de doenças raras que existem? As doenças raras, elas podem ser divididas em dois grupos, nas raras de origem genética e as raras de origem não genética, né? As raras de origem genética, que são 80% das doenças raras, incluem as anomalias congênitas, os erros inatos do metabolismo e deficiência intelectual, que muitas vezes é associada a alguma síndrome genética. E as não genéticas são as doenças infecciosas, inflamatórias e autoimunes. E essas doenças têm cura? São doenças crônicas, né? Porque não tem como modificar a genética de um indivíduo, a carga genética nasce com a pessoa e permanece ao longo da vida e não tem como mudar isso, né? Então são doenças crônicas, mas a maioria tem algum tipo de tratamento, tem alguma coisa a ser feito para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Agora, os pacientes demoram muito para chegar a um diagnóstico, né? Tem pacientes que demoram 3, 4 anos para chegar a um diagnóstico. Por que é tão demorado para se chegar a esse diagnóstico? As doenças mais prevalentes eram as infectocontagiosas, né? E isso foi mudando ao ponto de que as anomalias congênitas são a segunda causa de mortalidade infantil. Com isso, houve a necessidade realmente de dar mais atenção às doenças genéticas e às doenças raras. Em 2012, surgiu um grupo de trabalho com representantes do Ministério da Saúde, né, com especialistas em doenças raras e associações ligadas a doenças raras para criar uma política de atenção integral aos pacientes de doenças raras, né? Aí com isso surgiu a portaria 199 do Ministério da Saúde. Aí a partir daí que houve, né, a habilitação de centros de referência, né, para atender esses pacientes com doenças raras. Tem poucos centros, né, até o momento só foram habilitados 7 centros de referência, né? Então, realmente, e são poucos médicos geneticistas, né, que existem no Brasil, em torno de 250, né, para o total da população brasileira. Então, são centros que têm uma equipe multidisciplinar, incluindo médico geneticista, médicos de outras especialidades, né, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, toda equipe multidisciplinar, né, que vai cercar esse paciente de todos os cuidados necessários. A maior dificuldade que tem é realmente de ter acesso ao profissional, né, que pode diagnosticar uma doença genética, uma doença rara, né? E também existe a dificuldade tecnológica, né, que a genética vem avançando a cada dia, né? A cada dia surgem métodos diagnósticos mais modernos, né, para diagnóstico de doenças genéticas e pelo SUS, né, a população não tem acesso a essas tecnologias. E no caso dos medicamentos, né, tem uma dificuldade muito grande do acesso a medicamentos, que muitas vezes só tem no exterior. Nesses casos, existe a questão da judicialização, que encarece muito, né, a questão dos medicamentos pelo SUS. Como é que isso tem sido resolvido?
por serem doenças raras, essas medicações, elas não são produzidas em larga escala, por isso encarece o preço, né? São medicações realmente caras. Mas se houvesse uma política racional, né, uma gestão racional dos recursos, seria possível, né, importar essas medicações, né, e atender a todos os pacientes de doenças raras, porque os pacientes de doenças raras também são cidadãos que têm o direito ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Quais são as alternativas que podem existir para diminuir essas dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças raras? A gente observa que, por exemplo, tem dificuldade de importação dessas medicações por conta de patente, que às vezes a Anvisa dificulta, né, e outros órgãos. Nós observamos também que a dificuldade da aprovação dos PCDTs, que são protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, que tem mais de 50 PCDTs de doenças raras, né, em fase de aprovação pela Conitec, só que até agora não tem nenhuma resposta. Aí isso dificulta a regulamentação do tratamento. As doenças raras, né, muitas são tratáveis, algumas são com medicações, né, as terapias de reposição enzimática, outras com uso de fórmulas metabólicas, outras com uso de vitaminas, né? Então, existem vários tipos de tratamentos, outros com transplante de medula óssea. Então, realmente cabe aos gestores uma organização, né, para ter uma atenção melhor a esses pacientes, né, e garantir o tratamento adequado a todos os pacientes de doenças raras. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou essa semana 210 anos. O parque tem o maior acervo exclusivo do mundo. São cerca de 850 espécies vivas que não são encontradas em nenhum outro jardim do mundo. Em 2010, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi tema do programa Ecocenado. A coluna Momento Eco selecionou algumas imagens do programa. André, semana cheia de notícias no Senado, hein? Isso mesmo, Eni, tanto no plenário quanto nas comissões. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Pois é, vamos lá. Na segunda-feira, uma das notícias destacadas foi a sanção da lei que criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O sistema foi aprovado pelo Senado em maio, após um esforço conjunto de senadores e deputados para a votação do projeto. A segurança pública tem sido uma prioridade nos trabalhos no Congresso este ano. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era para aprovação em plenário da medida provisória que define ações de assistência emergencial para migrantes e imigrantes em situação de vulnerabilidade. A MP foi editada para atender principalmente venezuelanos que têm entrado no Brasil pelo estado de Roraima para escapar de uma crise humanitária no país vizinho. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República.
Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou, entre outras notícias, que a informação de que dados pessoais de brasileiros são vendidos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, foi negada pela diretora-presidente da empresa, Maria da Glória Guimarães dos Santos, em audiência pública da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Segundo a diretora, a cobrança pelo SERPRO se justifica pelos serviços prestados de extração de dados e não pelos dados em si. O senador Ayrton Sandoval, que pediu a audiência pública, considerou o assunto esclarecido e destacou a necessidade de uma legislação sobre a proteção de dados pessoais. Já na quinta-feira, o destaque da Agência Senado foi para a aprovação em plenário do projeto que obriga a rede pública a oferecer exames de vista e de audição aos alunos que entram no ensino fundamental. A matéria volta à Câmara para nova votação. Transformar uma multa leve ou média em advertência se o motorista não tiver tido nenhuma infração nos 12 meses anteriores. A ideia é de um projeto de lei que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Difícil encontrar quem não reclame das multas aplicadas pelos Detrans. Tem muito pardal desnecessário, então assim, é um gasto, para instalar esses pardais, esses semáforos. Eu acredito que é desnecessário muitas multas que são aplicadas. Esse ano eu fui multado 2 vezes, foi uma por velocidade, que foi justa, mas a outra foi porque eu cocei a cabeça enquanto eu estava dirigindo. Eu tirei uma das mãos do volante durante 2 segundos e o cara me multou, chegou em casa a multa e eu tive que pagar. Eu acho que isso não resolve nada, tá? Pelo contrário, deixa o pessoal revoltado, gera um desconforto muito grande. O valor das multas e o número de pontos registrados na carteira de motorista depende do tipo de infração. São 4 tipos de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Parar o carro em calçada ou faixa de pedestres, por exemplo, é considerada uma infração leve e o motorista acumula 3 pontos na carteira. Já transitar em velocidade 20% superior à máxima permitida é uma falta média e 4 pontos. Não usar cinto de segurança ou ultrapassar pelo acostamento são exemplos de infrações graves, 5 pontos. E avançar o sinal vermelho ou dirigir sem ter carteira de motorista significam multas do tipo gravíssimas e registro de 7 pontos. O motorista que alcança 20 pontos na carteira em 12 meses tem habilitação suspensa por, no mínimo, 6 meses. Hoje, se o motorista recebe multa por uma infração leve ou média, o Código de Trânsito permite que ele possa recorrer para que a multa seja transformada em advertência, desde que ele não tenha sido multado nenhuma outra vez nos 12 meses anteriores. Um projeto que começou a ser discutido no Senado prevê que essa possibilidade vire obrigatoriedade. Esta advogada especializada em trânsito diz que hoje dificilmente alguém consegue transformar multa em advertência. E o projeto vai garantir esse direito ao motorista. É um direito que o condutor tem, que o cidadão tem e que muitas vezes ele não faz porque ele não tem conhecimento daquele direito ou ele não sabe como fazer. E o projeto de lei sendo aprovado, ele é benéfico para todos os condutores, ele é mais prático, ele é eficiente, ele inclusive deixa de encher a autarquia de trânsito de requerimentos, de solicitações. Já este consultor do Senado concorda que a proposta é válida no caso da fiscalização eletrônica de velocidade, mas discorda da transformação em advertência de outros tipos de infrações, mesmo consideradas leves e médias. Eu acho que já é um pouco complicado você transformar automaticamente em advertência, por exemplo, estacionamento proibido ou transitar fora do horário regulamentado, porque aí você cria um incentivo para a pessoa, da primeira vez, ter certeza que não vai ser punida. Para o autor da proposta, senador Wilder Moraes, a intenção é principalmente colocar um freio no que ele considera uma indústria de multas. Nosso projeto, o que
que ele faz? Ele facilita a vida do motorista, porque na verdade ele não precisa ir ao Detran, pegar fila, fazer nada disso, é um processo já eletrônico. Então, se ele tiver uma multa nesse período, que ele tem 12 meses sem acontecer nenhuma multa, isso já é automático, vem ao Detran uma notificação dele, simplesmente com uma advertência, e não gerando uma multa e saqueando mais uma vez o povo brasileiro. Junho chegou e com ele as festas juninas, muitas gostosuras e também muita atenção e cuidado redobrado nessa época do ano, principalmente quando o evento coincide com a Copa do Mundo. Entenda o porquê na reportagem de Soraya Mendanha. Tempo de festa junina, época de saborear comidas típicas, dançar quadrilha e curtir uma fogueira no friozinho. Mas essas festas tão tradicionais na cultura brasileira trazem com elas um tema polêmico. É que nos meses de junho e julho também aumenta o número de balões e de fogos de artifício. Sensível ao tema, o Senado analisa 2 projetos de lei. Um aumenta a pena para quem fabricar, vender ou soltar balões. Já o outro permite a soltura de balões sem potencial de incêndio, desde que ela seja feita nos meses de junho e julho, para garantir a cultura popular da festa junina. Além disso, a Comissão de Direitos Humanos vai analisar uma sugestão legislativa que proíbe fogos de artifício com ruído. As pessoas usam fogos que são perigosos e de formas inadequadas. Então, acho que tem que ter um processo de educação das pessoas. Tem que ter uma regulamentação na fabricação desses fogos, porque depois que eles são fabricados, eles vão ser consumidos. A soltura de balões é algo extremamente perigoso para o tráfego aéreo e bem como para queimadas em florestas, em áreas secas. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina revela, nos últimos 10 anos, o manuseio inadequado de fogos de artifício levou à internação hospitalar de mais de 5.000 pessoas na rede pública de saúde. Dessas, 114 não resistiram aos ferimentos e morreram. São registradas, em média, 40 internações por mês por causa de acidentes com fogos. O número costuma dobrar no mês de junho. Segundo o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, as consequências desses acidentes podem ser graves. Há mutilações dos dedos, a pessoa pode perder um ou mais dedos, às vezes até a própria mão. Ele recomenda o que fazer em caso de queimaduras. Pode-se usar um pouco de água corrente, mas não tocar, não fazer nada e deve sim imediatamente procurar um serviço médico mais perto possível. No caso dos balões, os movidos a fogo são piores porque podem provocar incêndios, mas os ecológicos, que funcionam a ar quente, também são perigosos por perturbar o tráfego aéreo. De acordo com o estudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, de 2001 até este ano, foram registradas 26 colisões com balões. É um impacto na ordem de 100 toneladas, né? E você pensar que um avião ele foi projetado para aguentar um impacto, né? Pelo menos ele é homologado para aguentar o impacto com uma ave em torno de 2 quilos, né? Nenhuma aeronave suportaria o impacto de 100 toneladas. Este médico relata que o tratamento de queimaduras pode ser complicado e deixar sequelas. Eu tenho crianças, por exemplo, que eu acompanho desde os 5 anos de idade no setor de queimados, né? E que eles são, depois dos 30 anos, ainda requer ainda tratamento para corrigir problemas com a sua cicatriz de queimadura. E fica a dica para garantir a alegria das festas juninas. Descondicionar essa coisa cultural, civilizatória de comemorar o São João utilizando fogos de artifício. Pois é, então, pessoal que vai curtir aí as festas juninas, fica a dica. Muito cuidado com fogos de artifício, com os balões e também com queimaduras, né? Isso aí, André. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.